Então tá, pessoal, vamos lá, ó. O que a gente... Oi? Eclipse pro XP? Depois eu vejo e te falo. Então vamos lá, pessoal. O que a gente fez na última aula? Nós criamos uma classe dentro da nossa task que é a Async Task, né? Então, vou abrir ela aqui, vamos dar uma revisada. Essa classe aqui, ela é responsável por executar jobs ou tarefas em background, tarefas em segundo plano dentro do nosso aplicativo. Ou, no caso mais específico, tarefas que são proibidas de serem executadas dentro da nossa thread principal. Como, por exemplo, a conexão com o network, ou requisitar alguma coisa do network, que poderia ser algo que trava a minha thread, e aí trava a tela do usuário e o usuário não consegue ter uma boa experiência. A gente sabe que é péssimo quando eu estou tentando utilizar o meu dispositivo móvel e ele simplesmente para do nada. Isso não é uma boa, ok? Então tá bom. Então é legal. Nós fizemos então, dentro do menu, a gente clica e recupera. Qual que é a proposta da aula de hoje? Eu pensei da seguinte forma. Nós vamos então hoje criar um serviço, né, um service, um cara que realmente roda em background. E esse service é o cara que vai ficar, tipo, de tempos em tempos, chamando nossa URL do servidor, mesmo que o nosso aplicativo não esteja rodando. Ou, perdão, né, não é que não esteja rodando, que ele não esteja em primeiro plano. Ele não esteja sendo a activity que eu estou exibindo na tela do meu Android. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Vai criar um serviço que acessa aquela URL e naquela URL retorna para nós os novos alunos. Esses novos alunos nós vamos então inserir dentro do nosso database e ver o resultado na listagem atualizada. Ok? Então o objetivo da aula de hoje é a gente ver serviços e notificações. Por quê? Porque ao final desse carregamento, eu vou sugerir que nós demos uma notificação para o usuário falando assim, olha, os seus usuários foram importados, ou tantos usuários foram atualizados no servidor, ou algo do gênero, tá bom? Deixa eu iniciar aqui então o meu emulador. Então vamos lá, vamos ver o conteúdo aqui e aí a gente já trabalha em cada um dos problemas. Então, deixa ele acabar de carregar o meu emulador. Vou fechar essa tela aqui enquanto ele carrega. Então tá bom, galera. O que eu vou sugerir que a gente faça então? Eu vou falar pra gente então criar um novo pacote chamado Service. Um segundo só, por favor. Então tá bom. Como que eu crio um novo service dentro do Android, né? Aqui, abri o meu emulador. Deixa eu baixar ele aqui para outra tela, depois eu já volto ele. Então, dentro dos meus packages, eu vou clicar com o botão direito, New, Package, e vou informar que eu quero criar então, com example BR, com regis, cadastros, service. Feito isso, o meu package já vai estar aparecendo aqui. Dentro do meu package, eu vou criar uma nova classe. Que classe é essa? A classe do meu serviço, efetivamente. Então, eu vou chamar ela de recuperar novos alunos service. Ok? Ok. Vou dar um finish. E assim, como a maioria das coisas dentro do Android, eu vou maximizar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Como a maioria das coisas dentro do Android, eu tenho que normalmente estender uma classe do Android para fazer esse service para nós, né? Qual é essa classe que a gente vai estender? Então a gente vai dar um extends
intent service. Tá? A intent service pede que eu implemente dois métodos aqui, ó. Vou dar o Ctrl 1 aqui em cima, opa, Ctrl 1 e vou dar add unimplemented methods. Ótimo. O método que ele implementou aqui para nós é onHandleIntent, ou seja, esse método é o método que vai ser chamado quando a minha intent for efetivamente chamada. Só que veja que o Android continua reclamando aqui. O que ele está reclamando agora? Que eu preciso implementar um construtor default. Tá? Então eu vou colocar essas duas implementações, basicamente, ó, a implementação do construtor default e do onHandleIntent. Eu poderia ter aqui a implementação do onCreate e tudo mais, tá? Mas eu quero que esteja no onIntent porque eu quero que ela seja executada a todo momento, toda vez que essa atividade for requisitada, toda vez que esse serviço for requisitado. Ok? Ok. Então vamos lá, pessoal. Nós já temos o método que busca no servidor implementado, todo mundo concorda? Concordamos, ó. Olha só, sim, temos sim, ó. Dentro da nossa async task, vocês concordam que é esse mesmo método aqui, ó, que eu estou querendo executar? O método que vai no meu servidor? É esse mesmo método que eu quero executar. Então, dessa vez, eu vou copiar e colar, porque eu quero deixar essa funcionalidade dentro do menu, mas quero ter ela dentro do serviço também. Tá bom? Ctrl C. E vou voltar para dentro do meu... Deixa eu fechar esse cara aqui. E vou jogar esses dois métodos aqui dentro. Ok? Ok. Só que quando eu faço isso, eu tenho que lembrar também de verificar qual é meu IP local aqui, né? Porque ele vai rodar dentro de um serviço que está rodando na minha máquina aqui. Deixa eu abrir a minha console e verificar se o meu serviço está rodando. Ah, ele está rodando, ó. Então pronto, ele está pronto para receber conexões. Então vamos lá. Vou verificar o meu IP local, IP config, opa, sudo if config, aqui o meu IP local, Ctrl C, e esse aqui é o meu IP que eu vou estar acessando no meu servidor. Ctrl V. Tá bom? Só que vejam, se eu for aqui e... Lembram que da última vez eu falei, olha gente, eu tô toda vez passando para o meu servidor o número 30. Tá? Mas o correto então é eu bater no meu banco de dados local, ver o último ID do meu usuário e passar ele como parâmetro. Como é que eu acesso o meu banco de dados local? Lembram do aluno DAO? Então eu vou dar um new aluno DAO, que é o meu Data Access Object, e lembram que a gente passava como parâmetro a própria tela como argumento, ou seja, o context onde eu estou? A intent de service também estende context, então ela pode ser passada como argumento das minhas classes das minhas classes utilitárias. Então aqui dentro eu também posso passar this, certo? Certo. Então tá bom. Vou atribuir isso daqui dentro de uma variável local. O Eclipse me dá uma ajudinha aqui com o Ctrl 1, extract to local variable. Então ele criou o aluno DAO aqui para mim. E dentro do aluno DAO eu vou criar um método aqui para retornar o último ID de aluno. Então int vou criar uma variável chamada último aluno inserido,
e vou dentro do aluno DAO, né, da minha variável local aluno DAO, vou criar um método chamado get último ID, último aluno inserido, certo? E aqui agora eu vou fazer a implementação dele. Como é que eu faço a implementação dele? Ctrl 1, create method. Pronto, tá aqui o meu método. Então tá. Lembrem, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escrever o meu SQLzinho, né? Para fazer o max, ok? Todo mundo sabe o comandinho max? Que é o select max. Então, qual que é esse comando? Então, eu vou criar aqui uma string, vou chamar de SQL e vou dar o meu comando. Select max, boa, ID, from, e a gente sabe que a gente tem uma... Exatamente, a gente tem uma constante aqui que fala o nome da tabela, né? Então eu vou concatenar aqui com mais tabela e dar um ponto e vírgula. Isso já é o suficiente. Então esse é o meu comando. Só que como é que eu executo o meu comando? Lembram do get readable database? Get readable ou readable, né? Que é legível, né? Que é disponível para leitura, readable database. Lá dentro eu tenho um método chamado raw query, onde eu passo o comando e os argumentos desse comando. O meu SQL já está declarado lá em cima. Eu preciso passar algum argumento para esse select? Quando eu executo um select max ID, eu preciso passar algum argumento? Algum where, por exemplo? Não. Onde eu escrevi, não. Então aqui o meu argumento pode ser nulo. Não preciso passar nada. Ótimo. A gente sabe que, como a gente fez em outros métodos aqui para cima, o retorno da minha listagem é sempre um cursor. Lembram do cursor? Então meu getReadable raw query retorna um cursor. Então eu vou armazenar isso daqui dentro de um cursor. De novo, o Eclipse me dá uma mão com Ctrl 1 aqui. Extract to local variable. Só que eu vou chamar isso aqui de cursor. Tá? Dentro do cursor, eu tenho o método de interação. Então o que eu vou fazer? Se o meu cursor ponto move to next line, move to next line, to next, perdão, isso, se ele conseguir entrar dentro do próximo, eu vou dentro do próximo, opa, perdão, ops. Então, dentro do próximo, eu vou pegar o dado que eu quero efetivamente do meu cursor. Então, cursor ponto get int minha coluna 0. Professor, quem é o último ALP? Certo? Vai inserir um novo? Ou não? Não, ó, veja. Lembra que o meu servidor é que vai retornar os novos alunos? Então, a gente criou aquela API no meu servidor, ó, vamos recordar um pouquinho a aula de ontem, ó. Desculpa, a última aula. Não, vamos lá. Sem problema, ó. Vamos voltar um pouquinho. E vamos rodar essa API aqui, ó. Ctrl C. Vamos abrir um browser aqui. Estou sem nenhum browser aberto. Vamos abrir ele aqui. ele retorna todos os, né? Não, ó. Vamos rodar, ó. O que esse método aqui retorna? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele retorna, eu moquei, mocar é um termo para, tipo, eu criei
Isso está hard-coded. Isso está hard-coded. Então eu criei lá que, olha, quando eu passar 30, é o ID do meu último usuário. Eu quero todos maiores que 30. Então se eu, por exemplo, então vejo os IDs que ele voltou. Ele voltou o aluno 31, o 32, o 33 e o 34. Eu coloquei fixo para ele voltar 4 alunos novos toda vez que ele bater lá. Então, eu quero fazer o seguinte, no meu database local, eu vou falar o seguinte, qual é o último ID? Ele vai falar, por exemplo, o último ID é o 10. Então, ele vai me retornar o aluno 11, 12, 13 e 14. O último é o 15. E assim, eu vou adicionar localmente esses caras. Tá bom? Então, olha lá, por exemplo, é o 10. Olha os alunos que voltaram. 11, 12, 13, 14. Ok? Então tá bom. Vamos voltar aqui no nosso aplicativo. Vamos voltar na classe que nós estávamos escrevendo lá, né? Então tá, é aqui que ele estaria voltando esse, qual é o último ID, né? Se não, return 0. Por quê? Porque não tem aluno nenhum. E nesse caso, ele vai voltar o 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Tá bom? Show de bola, show de bola, show de bola. Vou fechar esse último método aqui. Pronto. Meu método está razoavelmente escrito já. Professor, no caso, se eu fizesse assim, fazer só analogia, inserir, eu pegava esse select mass e acrescentava mais um se eu tivesse inserido. Não, quando eu insiro, esse campo é um auto-incremento. Ele faz isso por mim. Ele já faz a generate por nós. Tá bom? Tanto que a gente já escreveu o método de insert, lembra? Olha lá, ó. Olha o meu método de insert escrito aqui em cima, ó. Insere. Tá bom? Oi? Exato. Exatamente. É isso aí que a gente vai fazer. O que ele está reclamando aqui? Faltou um return aqui, né, gente? Um return. Então, esse return aqui que ele vai fazer. Tá bom? Eu sei que é o índice 0 porque eu só estou retornando um campo, certo? Então, eu sei que ele é o índice 0. Tá bom? Eu poderia ter feito como os outros. Eu poderia ter dado um res, dado um nome e depois buscado pelo nome. Tá bom? Mas vou fazer isso aqui para simplificar a nossa vida. Então tá bom. Vamos lá, galera. Vou salvar. Então, se eu voltar agora para a minha classe onde eu estou fazendo a implementação, eu tenho aqui a capacidade de, então, concatenar agora esse ID, certo? Então, em vez de eu passar fixo agora, 30, eu vou concatenar. Mais o último aluno inserido. Beleza? Beleza. Então tá. Se tudo estiver ok, só um minuto, por favor. Então tá bom. Se tudo estiver ok, isso já é o suficiente. Só que vocês lembram do método que nós utilizamos na última aula também para converter? Porque aqui, ó, lembram que eu expliquei para vocês o que é um JSON, né? JSON é esse formatozinho aqui, onde eu tenho uma chave e os campos descritos. Nós criamos na última aula um converter, certo? Como é que é esse converter? Então, new aluno converter, que é o que nós fizemos na última aula. Travou aqui a coisa, né? Tá rebutando minha cabeça aqui. Então vamos lá. Eu vou atribuir isso daqui a uma variável local usando Ctrl 1
extract to local variable, tá? E nessa local variable, aluno converter, eu tenho um método que é qual? Get alunos from JSON. Que volta o que, pessoal? Ele espera o JSON e volta uma lista de alunos para eu poder iterar de maneira mais lógica, né? De maneira mais razoável. Em vez de eu tentar fazendo substring de dentro do meu método, dentro do meu JSON, eu vou usar minha classe de negócio. Então eu vou acessar esse método. E vou passar aqui meu JSON de novos alunos. Vou dar um ponto e vírgula aqui. E vou armazenar isso daí dentro de uma variável local que também é do tipo, que agora eu vou escrever ela. Vou escrever do tipo lista, aluno. Vou chamar de novos alunos do servidor, certo? Que vieram do servidor. Ctrl Shift O aqui para ele organizar os imports. E o que eu tenho que fazer com esses dados aí agora? O que vocês acham? Vocês concordam que eu vou ter que chamar o meu DAO, aluno DAO, e vou ter que dar um insere? Mas o aluno DAO insere está esperando o quê? Um único aluno, ele insere um aluno de cada vez. Então, vou fazer um for nessa lista, certo? Então, vou chamar esse cara de novo aluno e vou fazer um forzinho aqui em cima, ó. For aluno novo aluno, dois pontos, novos alunos do servidor. Vou abrir a chavinha aqui, vou movimentar este código aqui para dentro, tá ok? E, galera, isso vocês concordam que é o suficiente para salvar os novos alunos dentro do nosso database? Aqui, ó, o que a gente está fazendo? Ó, vamos dar uma revisada, ó. Novos alunos do servidor. O que é isso? É essa variável que está aqui em cima, ó. Que veio da onde? Que veio da conversão do JSON que veio do server que nós recuperamos através dessa web client. Tá bom? Então, refazendo o fluxo. Essa minha classe especialista em ir no servidor e recuperar a lista de alunos retorna um JSON, certo? Esse JSON eu jogo como argumento do meu converter, que eu já escrevi na última aula, que eu mostrei para vocês, e eu intero cada um desses alunos que estão aqui dentro. A variável de cada um desses alunos que eu estou interando é essa novo aluno, e é o novo aluno que eu efetivamente insiro. O método de insere já estava escrito há muito tempo. Foi o primeiro método que nós escrevemos para salvar dados no servidor, ok? Desculpa, no database local, no SQLite. Tá bom? Então tá bom. Isso daqui, gente, é o suficiente. Mas vejam, me dá só um segundo, por favor. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Sim. Só um minuto. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui, ó. Então, isso daqui vai salvar os usuários no database. Só que vocês concordam que isso daqui vai estar rodando em background? E como é que eu aviso o meu usuário que alguma coisa aconteceu? Existe a notificação. Lembram o que é uma notificação? Uma notificação é, por exemplo, quando aqui dentro do Android aparece alguma coisa dentro dessa barrinha aqui, ó, de notificação. Então, é aqui dentro que eu vou apresentar
mensagem que o usuário vai poder clicar e ir para o nosso aplicativo. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, eu estou pensando em a gente fazer algo aqui mais ou menos assim, ó. New notificação. New notificação. Novos alunos. E por enquanto, eu não vou passar nada como argumento dela. Eu vou usar o Ctrl 1 aqui para criar a nossa classe, tá? Essa notificação, deixa eu ver onde a gente vai salvar. Eu criei um package específico chamado notificação, tá? Notifications no caso aqui. Isto. E vou dar o finish. Pronto, é uma classe pura do Android. Desculpa, nem do Android, né? Do Java no caso. O que eu quero dentro dela? Eu quero criar uma notificação. Então eu vou criar um método local, né? Vou chamar ele de public void e vou chamar ele de criar notificação. Notificação, criar notificação. E também não vou passar nada como argumento. Como é que é essa implementação de uma nova notificação? Tá? Eu vou começar explicando ela da seguinte forma. Nós temos uma classe utilitária dentro do Android, para dar uma variada aí, né? Chamada notificação. Só que em inglês, né? Notification. Tá? Então nós vamos criar a nossa notificação. Vou chamar ela de N aqui. Não, vou chamar ela de notification mesmo. Tá bom? E vou dar um new, vou dar um igual, new. E vou utilizar essa mesma classe utilitária, notification, ponto, builder. Notification.builderContext. Poxa, mas eu tenho que passar o context. Lembram o que é o context? O context é ou a tela que eu tô ou o próprio serviço que está sendo executado. Certo? Certo. Então vamos lá. Eu não tenho essa informação do lado de cá, concordam? Não, não tenho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou receber isso daí como argumento do meu construtor e armazenar na minha classe local. Então, como é que eu faço isso? Vou criar um construtor para essa classe. Public, sem nenhum tipo de retorno, o próprio nome da classe. Abre e fecha. E aí eu vou receber como argumento o quê? A intent service. Intent service. Que no caso eu sei que eu vou dar essa notificação a partir do serviço. E vou chamar de context. Tá? Vou criar essa variável local na minha classe. Então, vou criar uma intent service local e vou chamar ela de context. Ou CTX no caso, que nem eu abreviei aqui. E aqui dentro, então eu vou atribuir this.ctx ou context igual a ctx. Ponto e vírgula. Opa. Certo? Então agora, dentro do meu notification.builder, eu tenho a capacidade de usar a variável context. Certo? Certo. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar em Java um conceito chamado Fluent API. Provavelmente não. Isso daí não é tão novo, mas também não é tão velho a ponto de estar nos cursos aí de graduação. O que é uma Fluent API?
Basicamente, o método retorna o próprio objeto. Então, eu tenho a capacidade de escrever algo mais ou menos assim, ó, só para vocês entenderem. Eu vou configurar o meu objeto chamando método após método. Como isso? Então vamos fazer isso. Um dos métodos que eu vou escrever na minha notificação é set content title. Set content title. Esse último método aqui. E esse set content title, eu vou só dar uma puladinha de linha aqui para ficar mais claro. Esse set content title, eu vou escrever o quê? Exatamente, o título da minha mensagem. Que aqui nesse caso, eu vou escrever algo como novos alunos foram importados do servidor. Certo? Vou chamar um outro método na sequência. Ponto set. Opa, desculpa. Ponto. Ponto set content text. Então, não sei se vocês já vão lembrar ou não, mas a mensagem, a notificação do Android, ela sempre aparece um título e um texto explicativo. Tá? Esse texto explicativo é que eu vou mostrar aqui. Então eu vou explicar um pouquinho mais, ó. Vou falar o seguinte, ó. Número de novos alunos e vou querer aqui concatenar o número de alunos que vieram do meu servidor. Só que eu não estou recebendo esse número em lugar nenhum. Então, estou pensando aqui. Acho que eu vou receber como parâmetro nesse método, certo? Integer. Número de novos alunos. Então, agora eu posso concatenar. Ctrl C, Ctrl V. Vejam, se eu parar aqui meu método, vejam que ele tá reclamando aqui. Eu vou dar um Ctrl 1 para ele me ajudar. Opa. Ixi, não tô conseguindo enxergar ali na lousa. Notification Builder. Ah, tá. Eu tenho mais alguns parâmetros para informar, tá? Quais são? Eu tenho também, normalmente, existe um ícone na notificação. Então, eu também tenho aqui set small icon, que é setar o ícone pequeno, tá? Dentro da minha classe R, Drawable, eu tenho lá os meus ícones que eu criei. Lembram os ICs? Então eu tenho um IC no IC. Não, ele não pegou da minha classe. Ah, ó, olha aqui. Quando eu importei sem querer a classe R do Android. Não é a classe R do Android que eu quero. É a classe R, a minha classe R, tá? Que está dentro de com example br com regis ponto cadastro de alunos, ok? É esse aí que eu estou importando. E aí eu tenho um cara lá que é um noImage que eu criei, né? Que eu importei lá dentro. Ok. Só que veja, quando eu tenho uma notificação, essa notificação, normalmente eu clico, eu vou para algum aplicativo do Android, certo? Ah, vamos dar um exemplo. Chegou um SMS. Não aparece a notificação lá na barra de notificações? Aparece. Quando eu clico, eu não vou para a tela de mensagens? Então, qual que é a minha sugestão? Que nós
criemos uma intent que nos mande para a tela de listagem de novos alunos, para eu ver esses novos alunos lá na tela. Uma boa? Uma boa. Como é que eu faço isso? Eu tenho um método aqui, ó. Um método que é o ponto set content intent, que recebe um pendant intent. Pendant intent, tá? O que é uma pendant intent? Ela é, vamos dizer assim, ela é a mesma coisa que uma intent, só que ela tem alguns status para nos auxiliar nesse processo de passagem de parâmetro, de uma tela de notificação para as nossas activities, tá bom? Como que a gente cria uma activity? Desculpa, como que a gente cria uma intent? Lembram dela? Vou criar uma intent aqui. New. Então, peraí, deixa eu começar essa conversa do jeito certo, né? Pessoal, como que a gente vai para uma nova activity? A gente aprendeu isso. Vai, new. Não, pelo amor de Deus. Não. Ó, vamos lá. Eu estou dentro de um código Android. Como que de uma activity eu chamo outra activity? Lembram do link entre activities? Eu uso uma intenção. Certo? Eu uso uma intent. Tudo bem? Edivaldo, tudo bem? Desculpa, realmente eu... Não, então... a gente não quer... Ó, eu que perguntei errado, tá? Eu não estou querendo criar uma nova intent. Eu estou querendo que de uma activity que está valendo, então no caso desse service, eu quero ter a capacidade de chamar uma nova activity. Para isso a gente utiliza a classe do Android chamada intent, que representa a intenção, né, de abrir uma nova tela. Normalmente eu passo dois parâmetros: onde estou e para onde vou. Onde estou é o próprio context. Onde estou, para onde vou, é o próprio context. Para onde vou, list activity.class. Então, essa activity que eu estou querendo abrir, a tela que mostra a listagem de alunos. Tá bom? Então, ótimo. Isso é a criação de uma intent, o que permite com que a nossa implementação chame uma nova tela. No caso, vai criar da memória, chamar ela. Isso, imagina que a gente está no... Isso, imagina que a gente está no service. O serviço está rodando, ele está fazendo lá o download da tela. Do JSON. Qual é a tela que eu quero que quando eu clicar na notificação, o meu aplicativo seja direcionado? A lista de alunos, que já vai estar com os novos alunos importados. Tá bom. Então vamos lá. Vou aqui agora então extrair isso daí dentro de uma variável local. Ótimo. E aí eu vou criar esse tipo novo de intent que a gente está falando agora, que chama pendant. Pending intent. Pending intent. Tá? Nessa, eu vou chamar ela de p intent e vou criar ela agora. Pending intent ponto get activity e vou passar para ela dois parâmetros, o ctx. Esse segundo parâmetro eu vou deixar ele 0. Aqui é a minha intent que eu acabei de criar aqui em cima, tá? E o outro parâmetro aqui também vai ser 0, tá? Não precisa se preocupar agora com isso, porque esses parâmetros que a gente está passando
São dados adicionais que, em um momento específico, a gente pode acreditar que seja necessário passar para essa intent, ok? Então tá bom. Então agora eu tenho a capacidade de pegar essa pintent e passar para a minha notificação. Tá? Quando eu fiz isso, eu tenho algumas outras opções. Uma boa opção que eu posso usar também é o set auto cancel. O que é o auto cancel? O Android ele tem um limite de notificações. Se ele acumula muitas, ele tem a capacidade de já dar um dismiss nessa notificação, tá bom? Então eu vou utilizar ele para true. Vou chamar mais um método. Um método chamado addAction. addAction. O que é um addAction? Exatamente, adiciona uma ação. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já viram, dentro do Android, na notificação do Android, a gente pode ter alguns botões dentro da ação. Como, por exemplo, já responder, retornar a ligação, coisas assim. Ou dismiss, ignorar, por exemplo. Então eu poderia ter uma opção, ignore isso daí, eu não quero ir para tela nenhuma, eu quero só que você ignore essa mensagem. Eu vou adicionar apenas uma atividade, apenas uma action, só para ilustrar esse botão, tá bom? Mas eu vou fazer ele efetivamente, fazer a mesma coisa que clicar na notificação, tá bom? Então tá bom. Então eu vou dar um ícone para ele, nossa classe R.drawable, no IC no image. Vou dar um título para essa ação. Vou chamar de mais informações. E vou dar essa mesma intent que está aqui em cima. E vou fechar esse comando. E aqui dentro eu vou dar um ponto build. Pronto. Eu sei que é um... Oi? É uma propriedade esse ponto builder? Então, isso daí, agora é o momento de eu tentar explicar com um pouquinho mais de detalhes o Fluent API. O que é o Fluent API? Fluent API é essa capacidade que o nosso método tem, ou esse partner que foi desenvolvido. Tá vendo que aqui toda hora eu estou passando um set content? Opa, desculpa. Peraí, Ctrl Z. Deixa eu só arrumar esses... Deixa eu arrumar esses warnings aqui da seguinte forma. Deixa eu dar um suppress lint aqui. Pronto, isso daqui... Isso aqui deveria ter... Então tá. Então, o que é uma Fluent API? Basicamente, cada método retorna ao próprio objeto que está sendo criado. Então eu tenho essa capacidade de chamar método após método na mesma linha de código, entendeu? Isso é uma Fluent API. Builder nada mais é do que um objeto estático lá dentro que pode executar essa criação. Tá bom? É um especialista em fazer essa criação efetivamente. Tá bom? Eu só não estou entendendo por que continua com esse erro. Porque só da gente ter... O builder mesmo, embaixo é builder. Builder mesmo. Não, é isso mesmo. Builder, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ctrl 1. Pronto, isso aqui já limpou. Pronto. Então tá bom.
criamos a nossa notificação. Vejam, não é tão simples, mas vamos dizer assim, é meio que sempre vai ser assim. Então, se a gente pegar esse código aí e copiar e colar toda vez que a gente for fazer, apesar de copiar e colar não ser uma boa, o que é bom é a gente estar criando essas classes de notificação aqui explícita. Eu estou abstraindo essa lógica para um método meu, eu estou isolando ele, tá bom? Então tá, a última parte que a gente tem que fazer aqui é chamar essa mensagem para ela ser mostrada. Para isso, a gente tem uma classe utilitária dentro do Android, que é a Notification Manager. Exatamente, que é o gerenciador de notificações. Eu vou criar essa classe, vou pegar do meu context, do meu ctx, .get system, system service. E qual é o system service que eu quero pegar? E de uma constante aqui também, intent service ponto notification service, tá? Tenho que necessariamente fazer esse cachezinho aqui. E pronto. Deixa eu dar um enter aqui para a gente conseguir ler o comando todo. E aí, esse meu Notifications Manager, eu tenho a capacidade agora de chamar finalmente um método chamado Notify, que vai chamar a notificação. Só que eu vou passar aqui dois parâmetros. O primeiro é um ID para essa notificação, que eu posso passar 0 aqui. E o segundo é a própria notificação que eu estou criando. Tudo bem? Ficou um pouquinho complexo, mas isso daqui é um negócio que a gente tem que dar uma googada e vai achar o exemplo pronto. Tá bom? Não é tão simples, mas tá aí, tá dado, ok? Então pronto, Ctrl S. Agora eu tenho a capacidade de voltar na minha classe, que fez todo o trabalho, né, de salvar os dados no banco de dados, e aqui chamar o meu método, ponto, criar notificação. Onde? O que ele está pedindo como argumento? O número de alunos. Da onde está o número de alunos? Novos alunos do servidor, é a lista, né? Ponto, size. Pronto. Vai mostrar o tamanho da lista. O que ele está reclamando aqui? Ah, perdão, lembram que a gente tem que passar o context? O context, então, do serviço é o próprio this. Tá bem? Ufa, terminamos. Vamos testar? Vamos ver se funcionou? Quando eu criei o meu novo emulador, eu dei um wipe. Não sei se vocês notaram. Eu usei a opção wipe. O que a opção wipe faz? Ele zera o meu device. Então, quando eu rodar o meu aplicativo, ele vai estar rodando aqui efetivamente pela primeira vez. Só uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês também. O meu service, eu também tenho que declarar, assim como as minhas activities, dentro do Android Manifest. Vamos fazer isso? Então, dentro do meu Android Manifest, eu venho aqui e crio uma nova entrada. Qual é essa entrada? Uma entrada, vou dar um Ctrl barra de espaço, service, vou utilizar Ctrl barra de espaço name e vou criar a minha activity aqui, o meu service aqui dentro. Tá bom? Só esse parâmetro já é suficiente para ele ser considerado um service. Ok? Ok. Falta, gente, uma última parte ainda.
que é o quê? Eu preciso startar esse serviço. Por uma comodidade, eu vou startar esse serviço dentro da minha Activity lista. Então, no meu método de create da Activity lista, lembram o que é Activity lista? Ótimo. Eu tenho um método lá que é... Desculpa. Eu tenho um método que é o Start Service, assim como eu tenho o Start Activity. Então, eu vou criar uma nova intent para esse meu serviço, passando onde estou, para onde vou, que é esse meu novo service, tá? E vou chamar o método Start Service para esse serviço ser efetivamente chamado, ser startado, tá bom? Então vejam que é o onCreate da minha lista Activity que está chamando esse meu service para rodar, tá bom? Então tá bom. Vou então mudar aqui para visualização do logcat e vou mandar rodar o nosso projeto. Botão direito, Run as Android Application. Vamos abrir o emulador. Opa, rolou uma exceção aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O que ele está reclamando. Erro fatal. Ó, lembrem, vamos também aprender a ler a exceção. Então, ele está falando assim, ó, unable to instantiate, ou seja, não consegui instanciar o serviço, blá, 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 que é o nome do meu serviço. E ele está falando aqui embaixo, ó, service has no zero arguments constructor. Exatamente, eu preciso de um construtor com 0 argumentos. Ele está pedindo isso para mim. Vamos ver se eu criei esse construtor? Vamos acessar o nosso serviço de novo. Olha só o meu serviço aqui onde está. Tem um string name lá. Tem um string, mas o que ele está falando? O que ele está reclamando? Ele está falando, cara, eu não tenho um construtor vazio. Então eu vou criar esse construtor vazio. Public. Exatamente, recuperar a nota do aluno. Só que nesse cara aqui eu não vou passar nenhum argumento. Pode ter 2 construtores com o mesmo nome? Pode. O construtor, ele necessariamente vai ter que ser com o mesmo nome. O que ele não pode ter é com os mesmos argumentos, ou a mesma lista de argumentos. Exato. Só que olha só, vejam, ele continua reclamando. Ele está falando assim, ó, implicit superconstructor. Parem. Não está definido e você precisa necessariamente invocar outro construtor. O que ele está falando, resumindo a história aí? Eu vou ter que chamar super, passando um texto aqui, que vai ser tipo, meu serviço. Ok? Só para o Android saber o que ele pode listar lá dentro, então. Tá bom? Vamos tentar de novo rodar nosso aplicativo? Vamos lá. Opa, rodou. Rolou um wipe, né? Lembra que ele rodou, mas ele está vazio? Eu não sei, eu vou apagar aqui a luz. Não sei se está conseguindo enxergar, mas tá vendo aquela carinha triste ali em cima, ó? Aqui é o meu no image, tá? É o ícone que eu coloquei. Então vamos puxar a notificação aqui, ó. Trouxe para cá. Tá bem ruim de ler, mas está escrito assim, ó. Novos alunos foram importados. A mensagem que eu trouxe lá para nós. Número de alunos importados. Que número que está ali? 4. Lembram mais informações que era o botão de ação?
Eu poderia ter tipo 1, 2, 3 botões de ação aqui, sem problema nenhum. Nesse caso, eu coloquei a mesma intent nessas duas ações. Então, se eu clicar aqui ou se eu clicar aqui, eu vou para a tela nova. Vamos fazer isso? Vamos. Opa, 1, 2, 3, 4. Tá aí os 4 caras. Ele inseriu efetivamente. Eu posso vir aqui, posso dar um clique, editar e tudo mais. Tá bom? Então tá bom. Vejam que olha só. Esse meu serviço, ele está rodando a todo momento. Então, nesse caso, ó, outra notificação. Ele foi lá e importou mais 4. Por quê? Porque minha lógica de servidor não está tão inteligente assim, né? Tipo, ele está toda hora voltando 4. Então, toda hora ele está importando 4. Tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, com isso, a gente finaliza serviços e notificação. Tudo bem? Legal? Então tá. Valeu, pessoal.